vamos falar sobre Cruzeiro e Tombense, né? Por que a gente quer trazer esse assunto? Porque é super importante a gente comentar sobre como o Cruzeiro chega na final, né? O caminho que o Cruzeiro teve para chegar até a final passa muito por esses dois jogos da semifinal contra a Tombense. Muito importante lembrar que o Cruzeiro ele terminou como o primeiro classificado geral ali na fase inicial do Campeonato Mineiro, que tem uma fórmula meio doida aí, né, para classificação. E o Cruzeiro foi o primeiro geral ali. E a Tombense, apesar de ter sido o segundo lugar no grupo do Cruzeiro, fez campanha melhor, inclusive, do que outros clubes que se classificaram para as semifinais. Então a Tombense fez uma grande campanha na primeira fase do Campeonato Mineiro e o Cruzeiro veio para enfrentar uma equipe que estava muito sólida, que estava muito bem no campeonato, né? Lembrar que a Tombense veio aqui dentro da Arena MRV contra o nosso maior rival e arrancou o empate e por pouco não ganhou por causa de bolas ali que não conseguiram fazer gol ali, lances muito claros, por falta de sorte. Então o Cruzeiro chega nessa semifinal para enfrentar um adversário muito difícil. E o primeiro jogo ali em Ipatinga, aquele jogo que a gente esperava que o Cruzeiro pudesse mostrar sua força e ganhar com... Assim, é lógico que você não esperava um jogo fácil, mas você esperava que a vitória ia acontecer, porque acabou acontecendo em campo a favor do Cruzeiro, né? Quantos torcedores do Cruzeiro tinham ali muito em Ipatinga, né, o Marcelinho? E aí a gente chega em Ipatinga e acontece aquele jogo daquela maneira, né? 2 jogadores expulsos, o jogo... de extrema dificuldade para o Cruzeiro, e o Cruzeiro sai de lá com o empate em 0-0. O que você achou desse jogo, Marcelinho, contra a Tombense lá em Ipatinga? Porque eu acho que é legal fazer um apanhado dos 2 jogos contra a Tombense. Cara, acho que o Cruzeiro se complicou. Ele empatou por ele mesmo. Ele podia ter ganhado, podia ter buscado resultado lá, mas acabou que, vamos dizer, que quase entregou o jogo, né? Porque 2 expulsões, você jogar com 2 a menos, o tempo que jogou. Eu acho que o empate lá foi de bom tamanho, foi de muita raça dos jogadores, foi de muito mérito dos jogadores ficarem em campo. E também, assim, eu acho que vem sendo um problema, o Zé Ivan toma esse tanto de cartão, problemas com a arbitragem. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa, parece que entra sem foco, com uma concentração ideal, sabe? No meio do jogo que o trem acontece. Então, queria saber também como é que você achou do jogo, Samuca, porque eu acho que falta uma concentração no Cruzeiro ainda, falta esse entrar já tipo 100%, parece que não entra 100% nos jogos. Marcelinho, eu até postei, eu fiz um tweet aí sobre esse jogo, né, e gerou até um pouco de polêmica, eu vi pessoal comentando, discordando de mim, mas eu já falei um dia que o Cruzeiro estava evoluindo, né, naquela época do Pesolano, e cara, eu acho que é isso, assim, a gente tem que dar nossas opiniões de acordo com o que a gente acredita. Muita gente falou que o Cruzeiro jogou bem naquele jogo contra a Tombense nos 30 primeiros minutos e depois o time caiu muito pela expulsão do Zé Ivaldo. Eu discordo. Eu acho que o Cruzeiro até apresentou ali um certo volume de jogo. Eu acho que tem muito da empolgação da torcida que estava ali, a torcida do interior, né, vendo o Cruzeiro depois de tantos anos de novo ali no Ipatingão lotado. E o Cruzeiro se empolgou naquele jogo, mas eu acho que o nível de concentração, Marcelinho, eu concordo com você, não estava como deveria estar. E me lembrou, inclusive, um pouco o jogo do Souza, lá na Paraíba, quando o Cruzeiro foi desclassificado na Copa do Brasil. Sinceramente, Marcelinho, você acha que num jogo, por exemplo, contra o Atlético, lá na Arena MRV, que o Cruzeiro ganhou de 2-0, você acha que o Zé Ivaldo seria expulso com 30 minutos de jogo? Não. Na minha opinião, óbvio que ele não seria, né? A partir do momento que ele tomou o primeiro cartão amarelo ali por uma bola boba que pegou na mão dele e foi justo, ele ia pensar 3.000 vezes antes de tomar qualquer ação mais temerária que pudesse levar a um outro cartão amarelo ou levar a uma expulsão. Eu acho até que o próprio treinador, o Larcamon, poderia ter pensado melhor se faria sentido manter o Zé Ivaldo em campo, já que ele é um risco. Sim. Então são erros que eu acho que o Cruzeiro cometeu, que se fosse num clássico, que se fosse numa final, não cometeria. E aí você vê, por exemplo, o Marlon, né, na atitude dele ali na hora que ele foi expulso. Cara, eu acho o Marlon o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje. Um baita jogador, tô torcendo demais para finalizar aí essa questão da renovação e ele continuar no Cruzeiro, mas aquilo ali para mim, aquela atitude ali para mim, foi uma atitude que não pode se tomar.
ele sabe que aquilo ali vai prejudicar o time, ele sabe que uma atitude um pouco mais intempestiva ali pode prejudicar o Cruzeiro na segunda partida. E aí vai tomar cartão vermelho, vai a julgamento, não sei o que pode acontecer a partir disso. Então, aquela atitude dele ali com o árbitro é, para mim, uma atitude de falta de concentração. E quem sabe, talvez até um pouco de autoconfiança demais, que eu acho que foi o que aconteceu contra o Souza. Eu não acho que o Cruzeiro entrou comendo a bola, eu não acho que o Cruzeiro entrou com a fome que deveria ter entrado nesses 2 jogos, dado que eram jogos de mata-mata, jogos que eram classificatórios. Então, eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação do Cruzeiro, embora foi de muita valentia ter conseguido sair de lá com um empate com 2 jogadores a menos. Mas são erros que eu acho que não podem ser cometidos, ainda mais um time que está brigando por coisas tão grandes. A gente está falando, gente, de uma derrota para Souza, da Paraíba, e um empate contra a Tombense. E quando vier um Flamengo? Quando vier um Palmeiras? E quando vier uma Sul-Americana, o Cruzeiro enfrentando times aí internacionais que tem catimba, que joga na altitude, que tá fora de casa, em outro país, mata-mata de Sul-Americana contra equipes grandes como Boca Juniors, Racing da Argentina, né, outras equipes do Brasil. Então acho que isso não pode acontecer, Marcelo. Não, essa desconcentração já custou caro, né? A saída pro Souza, pelo amor de Deus. E aí, se a gente pega o Tombense, perde lá com gol de diferença, alguma coisa assim, poderia complicar muito a chegada na final. Imagina mais um ano sem chegar na final. Quanto seria a cobrança disso, quanto que poderia, tipo assim, criar um problema que já não, a gente não precisava ter. Eu acho que é isso, a gente está criando os próprios problemas. Aí é um erro. Precisa ser consertado para a gente poder seguir o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, tranquilo, não tendo erros bobos. Acho que a gente não precisa ter esse problema, porque a gente tinha problema de contratação, não tinha jogador, não tinha material humano ali para ajudar. Hoje a gente tem tudo na mão, tipo assim... Melhorou demais. Então, isso aí é questão de ajuste, chegar ali, conversar, o técnico está ali à beira do gramado, talvez ajudando, falar, não, calma, galera, talvez xingar o juiz. Falaram muito isso no Twitter, né? Falou que o Papa fazia isso, né? O Pesolano chegava, xingava o juiz, os jogadores não precisavam fazer isso. Achei uma análise bem legal isso aí. Eu acho que hoje os jogadores estão tendo que fazer isso porque o Niga é mais tranquilo, é uma pessoa mais que não vai ali. Então, eu acho que são esses que dá para consertar, mas que já custaram caro. Então, custou caro lá no Souza. A gente chegou no Tombense, errou a mesma coisa e eu já achei estranho. Então, assim, temos agora final, estreia na Sul-Americana. Então, a gente não pode errar de novo. A gente não pode dar essa oportunidade de erros mais. Eu acho que tem que parar com isso. Ser contestado, puxar a orelha mesmo, cobrar. Porque não é porque está no negócio da adaptação que a gente não pode cobrar. A gente tem que cobrar isso sim. A gente não pode errar. A gente é grande demais para cair para um Souza, para não chegar à final do Mineiro, para ir lá jogar na Sul-Americana e voltar com empate, perder esse negócio por causa de concentração. A gente já perdeu demais por causa disso. Então, mudar essas atitudes que são básicas, né? Isso que é básico. Hoje você tem tudo, você tem psicólogo, você tem estrutura do gramado, clube. Até gramado sintético tem na Toca agora. Você tem tudo, você tem toda a estrutura. Exato. Então, não pode reclamar do que tem ali, pronto. Exatamente. E aí, pessoal, aqui eu quero só fazer pontuar uma coisa aqui. A gente aqui não quer ser os cornetas, né? Eu não tô aqui para ser aquele que, só tá enxergando a coisa ruim. Mas o que tá bom, a gente não precisa falar. Na verdade precisa, é bom elogiar e tudo. Mas a gente só vai ser cada vez melhor quando a gente tratar os pontos negativos, né? E na minha opinião, eu acho que essas coisas precisam ser ajustadas. Gente, é um absurdo o Cruzeiro ser eliminado pro Souza da Paraíba. É um absurdo. E por mais que o Cruzeiro tenha melhorado muito em vários aspectos, né, essa situação aí realmente pegou ali. Porque, teve o chuva, teve o gramado ruim, é uma série de coisas, mas que eu acho que são erros que a gente não pode cometer. Ou seja, brigar nos bastidores para não ter o jogo, ou seja, entrar com mais vontade, ou seja, não dar nenhum tipo de margem para o adversário. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa ficar mais ligado e dar aos jogos a respectiva importância que esses jogos têm. Assim como já deu contra, por exemplo, o Atlético.
né? Tanto no jogo do ano passado quanto no jogo desse ano. Você vê, o Cruzeiro foi perfeito, jogou bem demais, entendeu a importância do jogo e soube realmente trabalhar da maneira como deveria. Que isso seja resgatado nesses momentos mais importantes que a gente vai ter.